O início do ciclo real. Após o encerramento do Super Mundial de Clubes de 2025, Ancelotti retornou ao Brasil com uma pasta pesada nas mãos e uma responsabilidade ainda maior nos ombros. A seleção não disputava um título global desde 2002 e a expectativa sobre sua gestão só crescia à medida que a Copa de 2026 se aproximava. Dessa vez, não haveria promessas vazias. Só trabalho, planejamento, critério. O primeiro passo foi reformular o grupo, mas sem rupturas radicais, seria um processo gradual. Carlo reuniu a comissão técnica e estabeleceu um plano claro: misturar experiência, momento atual e versatilidade tática. Os 7 nomes do começo. A convocação pós-mundial incluiu 7 jogadores que marcaram uma guinada silenciosa no projeto. João Pedro, de Chelsea. Versátil, joga como 9 ou segundo atacante. Vinha crescendo sob o comando de Enzo Maresca, com bom entendimento tático e intensidade defensiva. Ancelotti o viu como um reserva confiável para Vini Júnior e Rodrigo em um possível esquema com 3 atacantes móveis. Gabriel Brazão, Santos, com ótimas atuações no Brasileirão e passagens por Europa e categorias de base, Brazão virou uma alternativa ao trio Alisson Ederson Bento. Jovem, mas com personalidade. Thiago Silva, Fluminense. Convocação polêmica, mas pensada. Não como titular fixo, mas como líder de grupo e transição. Ancelotti valorizava sua leitura de jogo e influência no vestiário, principalmente para blindar os mais jovens. Éder Militão, Real Madrid, recuperado da lesão, voltou em alto nível e era peça de confiança de Carlo desde os tempos de Madrid. Um dos pilares da zaga. Caio Henrique, Nienda Mônaco, lateral técnico, com boa leitura e apoio. Ancelotti via nele uma alternativa mais equilibrada à ofensividade de Renan Lodi, podendo até atuar como meio-campista em situações específicas. Matheus Pereira, Cruzeiro. Destaque da temporada nacional, encaixava como meia criativo para jogos de linha baixa adversária. Um nome que ninguém esperava, mas que mostrava coragem e leitura do momento local. Igor Jesus, de Nottingham Forest. Usado como falso 9 ou meia ofensivo no Forest, seu crescimento tático e físico chamou a atenção. Podia ser testado como peça coringa, principalmente contra defesas europeias. Ancelotti e o grupo. Ao contrário do que muitos esperavam, Ancelotti não fez discursos longos, nem reuniu jornalistas para justificar a lista. Ele reuniu o grupo em silêncio, no centro do campo da Granja Comari, e apenas disse: Vocês não estão aqui por acaso. Estão aqui porque merecem e porque o país precisa de um time de verdade. A partir dali, tudo mudou. O esboço da seleção de 2026. Nos treinos, ele testava um 4-3-3 mais posicional, buscando equilíbrio entre o talento ofensivo do Brasil e o rigor tático europeu. Possível base trabalhada nos treinos: goleiros, Bento, Ederson, Gabriel Brazão. Defesa: Danilo, Militão, Marquinhos, Caio Henrique, Beraldo, Thiago Silva Meio, Bruno Guimarães, João Gomes, Matheus Pereira, André, Lucas Paquetá Ataque, Vini Júnior, Rodrigo, João Pedro, Rafinha, Igor Jesus, Martinelli e Neymar ainda era dúvida. Sem ritmo, lutava contra o tempo. Ancelotti não o descartava, mas sabia que não poderia ser refém da história. O dilema de Neymar. A convocação dos 7 nomes havia agitado os bastidores da seleção. A imprensa começava a notar uma mudança de mentalidade, e o elenco parecia se moldar com mais clareza. Mais longe dos holofotes, um nome continuava rondando os pensamentos de Carlo Ancelotti e dividindo opiniões. Neymar Júnior. O camisa 10 era mais do que um jogador. Era um símbolo, uma narrativa viva. Mas, aos 34 anos, enfrentava um dos momentos mais delicados da carreira. Desde a grave lesão no joelho, durante as eliminatórias, Neymar vinha lutando para recuperar o ritmo
e sua passagem pelo Al Hilal agora se resumia a sessões de fisioterapia e vídeos motivacionais nas redes sociais. Ancelotti, experiente, sabia que lidar com lendas exigia mais do que estatísticas. Era sobre clima de grupo, sobre liderança, sobre saber dizer sim ou não na hora certa. Reunião em Paris. Em maio de 2026, faltando poucas semanas para a convocação final, Ancelotti pediu algo incomum: uma visita particular a Neymar, em Paris, sem jornalistas, sem agentes, apenas os dois. Sentados à sombra da Torre Eiffel, em uma área reservada de um hotel 5 estrelas, o treinador foi direto. Quero saber de você, não do seu nome. Está pronto para aguentar 7 jogos em 20 e poucos dias? Ou só quer estar lá? Neymar, visivelmente tocado, demorou a responder. Disse que queria, que se sentia capaz. Mas admitiu: não sou mais o mesmo. Ancelotti escutou tudo. Não prometeu nada. O conselho técnico de volta à Granja Comari, Ancelotti reuniu a comissão. O debate foi intenso. Se ele estiver lá só pela camisa, vamos carregar um peso. Mas se ele topar vir como coadjuvante, pode ser o diferencial técnico que falta. O problema é que ele nunca foi coadjuvante, e o vestiário sente isso. Ao final da reunião, ficou claro: Neymar só iria se aceitasse uma função menor. Nada de titular intocável, nada de exigências. Seria mais um entre 26. A decisão. No dia da convocação, o Brasil parou. Telões em bares, páginas atualizadas a cada segundo na internet, comentaristas tensos em todas as emissoras. Quando Ancelotti leu o nome Neymar da Silva Santos Júnior, houve um misto de alívio e choque, mas a surpresa veio em seguida. Neymar estará conosco? Sim, mas a camisa 10 é de Vinícius Júnior, a braçadeira de Marquinhos e a titularidade de quem merecer em campo. Era o aviso. O craque estava de volta, mas sob novas condições. Treinos tensos. Nos primeiros dias de preparação, Neymar demonstrou profissionalismo. Corria, se entregava. Em campo, ainda encantava nos treinos. Mas também sentia a diferença. Já não era o epicentro. O time agora tinha outro ritmo, outro protagonismo. A dúvida, então, passou a ser coletiva. Valeria a pena bancá-lo nos jogos decisivos? E, acima de tudo, como reagiria Neymar se ficasse no banco diante de uma semifinal de Copa do Mundo? A pressão da camisa 10. O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026, diante da forte equipe do Senegal em Nova York. O time de Ancelotti entrou em campo com Vini Júnior, usando a lendária camisa 10. Uma escolha simbólica, pensada com precisão cirúrgica pelo treinador, mostrar que uma nova geração havia, de fato, assumido o protagonismo. Mas nada saiu como planejado. Vini estava nervoso, preso. A responsabilidade pesava. Erros bobos, dribles forçados e más decisões minaram sua confiança logo nos primeiros minutos. O placar final, um empate suado em 1-1, foi engolido por um debate muito maior. Por que Neymar está no banco? A torcida brasileira, nas arquibancadas e nas redes sociais, parecia ter combinado um discurso único. As críticas não poupavam nem o treinador e nem o novo dono da camisa 10. O debate extrapolou o futebol. Era emoção contra a estratégia, passado contra futuro. E no meio desse vendaval, Neymar se calava. Vestiário dividido. Internamente, o elenco sentiu. Vini, embora maduro, claramente se incomodava com o clima. Marquinhos, o capitão, foi quem tentou equilibrar. Todo mundo aqui sabe o que o Vini representa, mas também sabe o que o Ney pode entregar. Só não podemos deixar que isso vire uma guerra. Ancelotti, por sua vez, já antecipava o cenário. Sabia que a imprensa pressionaria, que a segunda partida, contra uma surpreendente Eslováquia, se tornaria um divisor de águas. Treino fechado, decisão aberta. No treino seguinte, Ancelotti fechou os portões para a imprensa. Durante os trabalhos táticos,
testou Neymar como titular no lado esquerdo, deslocando Vini Júnior para a direita. O silêncio era tenso, mas a movimentação de Neymar impressionava. Toques rápidos, bolas enfiadas, domínio do espaço. Ao final do treino, sem aviso, Ancelotti reuniu todos e disse: A camisa 10 continua com Vini, mas o lugar em campo, a cada jogo, será de quem estiver melhor. Foi a forma mais clara e dura de dizer: ninguém está garantido. Nem o velho Neymar, nem o novo Vini. Capítulo seguinte: A hora da verdade. O Brasil enfrenta a Eslováquia em um jogo decisivo. A dúvida: Ancelotti vai escalar Neymar como titular ou dar mais uma chance a Vini Júnior? Nos bastidores, a pressão aumenta. Membros da CBF cobram resultados. A mídia começa a especular crise. E um jornalista espanhol revela: se não vencer a Eslováquia, Ancelotti pode balançar antes mesmo do mata-mata. A seleção brasileira está em chamas e a decisão está por vir. Brasil, X Eslováquia. A decisão que mudaria tudo. O sol castigava o gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Nas arquibancadas, camisas amarelas vibravam entre a expectativa e a tensão. Era o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026. E o clima era de tudo ou nada. Ancelotti caminhou lentamente pelo túnel, cercado por câmeras, cochichos e o peso de um país inteiro. A pressão não vinha apenas da mídia ou da torcida. Ela vinha dos olhares dos seus próprios jogadores, muitos deles esperando uma chance, uma prova de confiança, uma afirmação. Quando a escalação oficial apareceu no telão, veio a explosão de gritos. Neymar titular. Vini Júnior, no banco. A escolha mais dura da carreira Ancelotti não dormira bem nas últimas noites. Observava, reanalisava vídeos, conferia números e, acima de tudo, tentava ouvir seu próprio instinto. A forma de Neymar nos treinos, seu entrosamento com Rodrigo e Endrick, era irretocável. Vini Júnior, por sua vez, não conseguia encontrar seu ritmo com a camisa da seleção. O garoto tem talento de sobra, mas o mundo não espera por ninguém, pensou Ancelotti, antes de bater o martelo. Ele sabia que aquela decisão poderia custar o elenco, ou até mesmo o torneio. O jogo logo aos 8 minutos, Neymar justificou. Recebeu de Bruno Guimarães na meia-lua, puxou para a perna direita e bateu com precisão. Golaço! O Brasil abriu o placar e a torcida delirou. Era como se o velho camisa 10 tivesse voltado no tempo. Mas a Eslováquia reagiu, explorou os lados do campo, especialmente o setor direito, onde Danilo já mostrava sinais de cansaço. No fim do primeiro tempo, veio o empate, 1-1. Nos vestiários, Ancelotti chamou Vini Júnior de lado. Disse poucas palavras. É a sua vez, mas jogue por você, não por eles. A redenção. Aos 60 minutos, Vini Júnior entrou. No primeiro toque, driblou dois adversários. No segundo, deixou Rodrigo na cara do gol. Defesa milagrosa. Aos 77, Neymar saiu, exausto, aplaudido, mas sentindo que talvez aquele fosse mesmo seu papel agora, o de abrir caminho. Aos 89 minutos, Vini arrancou pela esquerda, passou pelo zagueiro e cruzou o rasteiro. Endrick só empurrou. Gol do Brasil. Vitória por 2-1. E o grupo explodiu em volta de Vini, inclusive Neymar. Pós-jogo, a verdadeira seleção na coletiva, Ancelotti foi claro. Hoje vimos o que essa seleção tem de melhor: talento, humildade e união. Essa vitória não foi de um jogador, foi de um grupo. Mas nos bastidores, alguns jornalistas já diziam: essa Copa será marcada pelo revezamento entre Neymar e Vini, uma sucessão em tempo real. E os jogadores começavam a entender: não existe mais um dono da décima. Existe uma camisa que precisa ser conquistada, jogo a jogo. Quer ver o que vem a seguir? O Brasil agora encara um desafio ainda maior. Os Estados Unidos, donos da casa, nas oitavas de final. Um estádio lotado, um país inteiro contra.
E uma dúvida crescente: será que Vini está pronto para liderar essa seleção? Ou Neymar ainda vai renascer como herói? Se inscreve no canal e ative as notificações para os próximos vídeos.